Fala galera, pois vamos conversar no vídeo de hoje sobre como o potássio se interrelaciona com o sódio, o pH, a glicose, a insulina e a osmolaridade. Isso é uma dúvida muito comum no universo da bioquímica, muita gente tem dúvida com relação a isso. São conceitos bastante difíceis de serem compreendidos, no entanto, vamos tentar passar aqui no vídeo de hoje sobre e vamos ao que interessa. Primeiro vamos diferenciar osmolaridade e osmolaridade. Os dois conceitos são do universo da química. Eles são muito de suma importância, sim, diferenciar os dois, até porque gera bastante confusão. Então, os dois dizem com relação ao número de solutos, a concentração deles em miliosmóis, em determinada quantidade de solução. Osmolaridade vai se referir, então, à quantidade de solutos em determinado peso de solução, isso é dado em quilos, e osmolaridade com relação à quantidade em litros de solução. Quantidade de solutos em litros de solução. Osmolaridade, os dois vão ser utilizados mais no universo da química, mas osmolaridade é o que a gente vai acabar usando no mundo laboratorial, mundo médico laboratorial. E para exemplificar, se a gente for acabar contando todos os solutos existentes no corpo inteiro, é uma infinidade, mas os que mais vão aparecendo vão ser o sódio, a glicose e a ureia. E aí, para simplificar a fórmula da osmolaridade, a gente acaba falando mais desses três mesmo. Osmolaridade, então, é 2 vezes a concentração de sódio, mais em mEq por litro, mais glicose dividida por 18, mais ureia dividida por 6. Isso tudo é dado em miliosmóis por litro. E aí vamos para um conceitinho, e aí se referindo ao título desse slide já de abertura, né? Osmolaridade com pensamento abstrato. Por quê? Se a gente for analisar, quanto maior a osmolaridade no plasma, ou seja, fora da célula, então a água vai tentar jogar a água para fora da célula, para tentar contrabalancear um equilíbrio de fluidos e hidroeletrolítico que está ocorrendo. Só que acaba jogando potássio para fora também. Pois então vamos à literatura, já que conversamos um pouco sobre o conceito abstrato, sobre como funciona mais ou menos as coisas, agora vamos ver o que a ciência diz para a gente. Começando então pela insulina e a sua biologia celular. A insulina, então, ela, se lembrando, né, dos receptores GLUT presentes nas células, para a glicose poder entrar, a insulina precisa se ligar aos seus receptores. O que acontece é que tem receptores dependentes de insulina e receptores que não são dependentes de insulina, receptores GLUT dependentes e GLUT não dependentes de insulina. Para ficar mais ou menos claro, o GLUT5, que é presente no sistema nervoso central, ele não é dependente de insulina, ou seja, a glicose tem livre acesso por esse GLUT para poder entrar. Agora, o que acontece com o GLUT3, por exemplo, que é do músculo esquelético, ele é dependente de insulina e para ele ser emitido na célula, para ele ficar na membrana dela até a insulina se ligar ao receptor e gerar uma cascata de reações para a célula entender que pode receber glicose, gera uma série de reações. E aí tem a resistência insulínica nesse sentido, né, que impede o receptor de subir a membrana e quando sobe mesmo assim, as emissões de sinais são dificultosas, mas esse não é o intuito do vídeo. Aqui o intuito dessa videoaula é mais exemplificar o que acontece quando a insulina está ligada na célula, pelo GLUT. Ou seja, a insulina estando ligada na célula, ela vai tanto fazer a glicose entrar, facilitar a entrada de glicose, como vai estimular o trocador hidrogênio-sódio. Ou seja, vai colocar hidrogênio para fora e sódio para dentro. Que, por conseguinte, também vai estimular o trocador sódio-potássio. Ou seja, vai colocar sódio para fora da célula e potássio para dentro. Isso por transporte ativo, esses dois trocadores. O que acontece é que está ocorrendo constantemente um transporte passivo dentro da célula. Ou seja, constantemente
tá saindo o potássio de dentro da célula e entrando o sódio para dentro dela. E para conseguir equilibrar essa concentração de uma forma a não causar danos oxidativos na célula, como também lisar a própria célula pelo acúmulo de sódio nela e desidratar ela, né, por conseguinte lisar ela, precisa estar retirando o sódio de dentro dela. Isso vai estar ocorrendo por transporte ativo. A gente acaba falando muito que o sódio acompanha a glicose, o potássio, não sei o que, só que em suma é isso que acontece. Hidrogênio sai para o sódio poder entrar com a bomba de próton, né? Hidrogênio, sódio, que por conseguinte vai estimular uma bomba, né? A bomba sódio-potássio, para o potássio entrar e o sódio sair. E aí, que outra função da insulina que faz a glicose entrar na célula. Mas o que ocorre se há pouca insulina? Pouca insulina de passagem efetiva, né? Ou seja, ligado ao receptor e fazendo a sua acepção, né? Movendo, seja o cotransportador hidrogênio-sódio ou fazendo a glicose entrar na célula se tem pouca insulina ativa. Nesse processo, o que vai acontecer? Vai ficar bastante sódio para fora, não vai acabar entrando por transporte ativo com o hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio vai acabar indo para fora e o sódio não vai acabar indo para dentro. Ou seja, a bomba sódio-potássio não precisaria ser utilizada tanto assim, porque a gente já teria um nível de potássio dentro da célula suficiente e a gente acabaria não tendo tanto sódio suficiente dentro dela para ser lisada, né? E aí o que acontece? Só que por transporte passivo, vai toda hora na célula, né? Tá colocando potássio para fora e sódio para dentro. Ou seja, sem energia para fazer a bomba sódio-potássio funcionar, porque a glicose não entra, porque a insulina não está ligada de forma efetiva, ou porque não está ligada porque o receptor não está sendo expresso de forma correta, vai acabar tendo pouca energia para poder colocar potássio para dentro, fazer o potássio voltar. E aí tem uma fuga de potássio para o meio extracelular e sódio para dentro dela. Indo bem? Sobre a insulina, basicamente era aquilo, daí a gente vai para um outro tema, como o pH se interrelaciona com o potássio na ausência da insulina captada pela célula. Ou seja, sem insulina, não tem como estimular a bomba hidrogênio-sódio. Assim, a importância no equilíbrio ácido básico vai se dar devido aos íons potássio competirem com os íons hidrogênio. E aí, em situações de acidose, ocorre a eliminação de um hidrogênio para cada potássio retido, enquanto que na alcalose ocorre o contrário, isso no túbulo contorcido distal. Só que, dentro da célula, no caso de uma acidose, na tentativa de manter o pH do sangue, o potássio sai da célula para o hidrogênio entrar. Ou seja, se tem muito hidrogênio no plasma, o corpo tenta compensar, tenta restabelecer essa acidose que pode ser mortal para o paciente de uma forma que, aceptando hidrogênio para dentro da célula, trocando potássio. E aí isso vai ser o contrário, né, na alcalose, né? Se tem o potássio vai acabar entrando na célula com a saída de hidrogênio. E aí temos exemplificando assim, basicamente, temos um aumento de 0,6 mEq na concentração de potássio no plasma para cada queda de 0,1 no pH. Isso daqui tem que ficar bem claro, viu, nessa parte da aula. No caso de uma acidose, na tentativa de manter o pH do sangue, o potássio vai sair da célula com a entrada de hidrogênio. Isso tem que ficar muito claro, ou seja, em situações de acidose, de baixo pH sanguíneo, de alta concentração de hidrogênio plasmático, o potássio sai da célula para fazer hidrogênio entrar nela. E aí a gente vai para uma revisãozinha básica, né? Ou seja, dentro da célula temos o potássio, que ele acaba dando fuga, principalmente em concentrações de osmolaridade alta,
para tentar manter a concentração de solutos, né? O potássio acaba indo junto com a água, que nem a gente viu, né, anteriormente, numa situação de pouca insulina sim, né, ligada à célula, não pouca insulina plasmática, ou também pode ser, mas o mais comum é que tenha insulina num diabético, só que não tenha insulina de modo efetivo, isso com o pâncreas, né, com as células metopancreáticas ainda não destruídas por completo, ou ainda no seu estado basal, assim, de produção de insulina e glucagon. Então, se tiver pouca insulina ativa, o potássio vai acabar saindo da célula. E sai por quê? Por causa do que a gente viu antes mesmo, né? O potássio ele acaba saindo da célula exatamente para manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio que não está acontecendo, né? Porque como não dá para ativar a bomba de sódio e potássio, né? Porque tem pouca energia na célula, tem quase nenhuma glicose está entrando, está gerando pouca energia, pouco ATP para fazer funcionar a bomba de forma correta. E aí, o que acontece? Não vai ter bomba para fazer o potássio retornar para a célula e mandar o sódio para fora. Ou seja, o sódio acaba entrando por transporte passivo e o potássio saindo, numa situação de baixa insulina. Isso que a gente fala, né? O sódio acompanha a glicose e o potássio acompanha a água. Mais ou menos isso, em linhas gerais. Aí, numa situação de baixo pH, mesma coisa. Sai o potássio para fora e entra hidrogênio para dentro. Certo? Só que o que acontece? Para não fazer uma hipercalemia, o potássio vai estar sendo excretado na urina. E não é pouco não, esse potássio é excretado bastante na urina para manter todo esse equilíbrio que está acontecendo numa situação principalmente de cetoacidose diabética. E aí a gente vai para uma revisão, principalmente para ter conhecimento sobre essa videoaula. Acompanhem a aula de cetoacidose diabética, que já foi mostrada aqui no canal mesmo anteriormente. E lá a gente vai falar tanto do potássio, quanto da insulina, quanto da osmolaridade, quanto do pH. E aí, se tem algum conceito que vocês não entenderem, só deixar a mensagem, tá aqui, né, aqui ó, número de visualizações, a produção tá ruim ainda, mas tá melhorando, estamos indo aí. Só precisa de divulgação, né, poxa, para fazer melhorar o canal. Está aqui, a vontade é grande, entendeu, de explicar, mas com poucos fundos assim, né, meio precários, fica um pouco difícil, mas espero que vocês estejam aprendendo bem. Qualquer dúvida é só mandar mensagem mesmo e assistam essa videoaula. Assistam, revejam essa aula aqui que eu acabei de... que estão assistindo no momento e assista a videoaula de cetoacidose diabética para compreender melhor esses conceitos que foram falados, do potássio, da insulina, da osmolaridade e do pH, como também assistam a aula de distúrbios do potássio. Aí vocês amarram o conceito inteiro, entendeu? Principalmente do potássio. Lá a gente vai falar do né? Lá a gente vai falar do potássio, nessa aula de distúrbios do potássio, tá? Aqui também tá no canal, que vocês encontram a aula digitando isso daqui no YouTube, enfim. Digitando o nome do canal, e aí é isso, tá bom? Tentem amarrar bem o conceito. Qualquer dúvida, só deixar mensagem no próprio vídeo ou mandar mensagem em inbox se ficarem com receio de alguma coisa. Tudo bem? Tô aqui para ajudar vocês, galera. Quanto mais vocês tiverem dúvida, mais eu vou estar ajudando vocês, mas a gente vai estar aprendendo junto e crescendo junto, né? Em questão de conhecimento e de evolução aqui. Tá bom? E it's all, folks. É tudo, pessoal. E qualquer dúvida, deixa um comentário ou manda inbox. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha, ajude a divulgar e também a nos ajudar. Afinal, ajudando o canal, você também se ajuda. Minha vontade, que nem eu falei, de ajudar é muita. Então, se o canal for pra frente, né? Ele só vai pra frente se isso acontecer. Então... Obrigado, galera, e é isso. Um grande abraço. Até mais.